Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos lá? Vamos trabalhar? Mais uma vez? Professor Alisson Sintra com vocês, vamos junto? Quem me veste é Carnívoros Burger, como sempre, né? Passando aqui em Campo Grande, por favor, Carnívoros Burger. Tamo junto, valeu? Pessoal, rapidinho uma aula de atualidades aqui para vocês, para a gente poder entender o que está acontecendo no nosso vizinho. O nosso vizinho está passando por muitos problemas. Nós precisamos entender o que está acontecendo com a Venezuela. Por que está vindo um monte de venezuelano para cá? Segundo estimativas recentes do IBGE, entre os anos de 2016 e 2016 para 2017 até 2022, estima-se que o Brasil vai receber aproximadamente 80 mil venezuelanos. Tá? Agora, para entender o que está acontecendo com o Brasil, é necessário que nós saibamos o que está acontecendo com o Brasil em relação aos venezuelanos, é necessário que a gente saiba o que está acontecendo lá com a Venezuela. Né? Como que o Brasil vai receber esses venezuelanos, como que o Brasil vai atender essa população dos vizinhos que estão vindo para cá em grande quantidade. Tá? Segue comigo que a gente poder entender melhor isso daí, de uma forma muito rápida, é claro. Bom, vamos lá. A questão é o seguinte, o que está acontecendo com o nosso vizinho? O nosso vizinho passou por uma série de transformações nos últimos 25 anos, tá? Desde a tomada do poder da chamada Onda Vermelha, que ficou assim conhecida, né? Venezuela, Equador e Bolívia tomaram uma postura, adotaram uma postura bolivarianista, uma postura socialista, tá? Chamado de Onda Vermelha. E no caso específico da Venezuela, a Venezuela passa a ser o centro dessa tomada de poder. Hugo Chávez é o grande nome desse tipo de estrutura política, desse tipo de organização política aqui dentro do país vizinho. Mas o que foi que aconteceu? O que o Hugo Chávez fez que errou? Na verdade, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns imigrantes venezuelanos e todos eles são unânimes em dizer que o Hugo Chávez foi um excelente presidente, em dizer que o Hugo Chávez foi o cara que trouxe, na verdade, um desenvolvimento legal. Mas o que foi que aconteceu, então, para chegar nessa condição de deteriorar totalmente a qualidade de vida, o IDH ser jogado no lixo? O que foi que aconteceu? Vários fatores. O que eu entendo, a minha opinião, é que necessariamente um dos principais fatores que corroborou para a queda econômica da Venezuela foi a queda no valor do barril do petróleo. O barril do petróleo, há 4 anos atrás, ele estava em franca desvalorização por conta de uma série de fatores. Crise internacional, o mundo consumindo menos, o mundo consome menos, ele gasta menos energia, automaticamente ele precisa de menos petróleo, entendeu? Então todos esses fatores vão derrubar a queda do valor do barril. E a Venezuela, 80% da sua economia está ligada diretamente ao barril do petróleo. Então ela precisa disso. Imagina, 80% do PIB do seu país depende de um único produto. Lembra o Brasil na época do café, em que o café respondia por quase toda a economia. Se acontecesse uma crise internacional, uma guerra como nós passamos, e ninguém mais tomasse café, o Brasil quebrava. Então é mais ou menos essa a relação da Venezuela. Claro que não é só isso. A gente tem que levar em conta também a questão da gestão. A gestão é muito ruim do atual presidente. Entendeu? O atual presidente não tinha o carisma do anterior, do seu antecessor, né? O atual presidente, ele é um pouco mais fechado, ele não tem totalmente o apoio do exército, dos militares. Então isso causa, de certa forma, desordem interna, tá? Associado a tudo isso, lembro também que a Venezuela sempre foi aliada da Rússia, né? Sempre comprou armamento russo. Então, nos últimos anos, a Venezuela, ela vem não travando uma guerra econômica, mas a Venezuela vem cada vez mais ficando dependente de investimento russo, sobretudo no quesito armamento. Então tem um débito muito grande com a Rússia e com a China, sobretudo Rússia, tá? Então o fato do atual presidente Nicolás Maduro não cair do poder é o fato de que a Rússia não quer. Porque se ele cai e entra alguém, como por exemplo o Guaidó, que é o presidente reconhecido internacionalmente, mas na prática ele não manda nada, tá? Se entra o Guaidó, o que acontece? Necessariamente o Nicolás Maduro caindo, a Venezuela vem a perder. Porque pode ser que entre um presidente que atenda aos interesses americanos, os interesses europeus, e não necessariamente interesse russo, tá? Um populismo desmedido, acompanhado de perseguições a opositores. Cabe lembrar que populista é aquele presidente que dá com uma mão e tira com 3. Então ele vai perseguir opositor, ele vai perseguir todos aqueles que desagradam o seu pensamento de quê? De crescimento econômico, tá? Vai perseguir os meios de comunicação, as empresas privadas. Então, tudo aquilo que remete a um pensamento libertário, a um pensamento liberal, esse presidente, que é
a figura transcrita do populista, do ditador, ele passa a perseguir. Automaticamente as empresas indo embora, elas geram menos emprego e menos impostos. Gerando menos empregos e menos impostos, o governo arrecada menos. Produz-se menos. A produção menor, o desabastecimento de alguns gêneros, sobretudo alimentícios, eles podem trazer o quê? Uma inflação desmedida. Então a Venezuela passa hoje por um problema de desabastecimento, o que gera muita fome, o que perde necessariamente o controle sobre os bens de produção, né? Tanto duráveis quanto não duráveis. Associado a isso, o mundo ainda está em crise, não é todo mundo que está bem, uma prova disso é o Brasil, né? Em 2019 o Brasil ainda não está 100%, tá? Então uma inflação desmedida, o governo passa cada vez mais a perseguir qualquer tipo de reclamação, qualquer tipo de oposição. Essa perseguição aos opositores vai ocasionar o quê? Uma massa de gente refugiada. E aí eu lembro o seguinte, o Brasil é um dos únicos países, segundo os próprios venezuelanos, tá? Tive a oportunidade de entrevistar um monte, porque aqui na nossa cidade nós temos muitos venezuelanos aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Interessante, né? Bem distante. Os próprios venezuelanos que entraram e entram por Pacaraima, em Roraima, né? Que necessariamente não são muito bem quistos no estado de Roraima. Claro, o estado está inchado, o estado é pobre, o estado não tem grande quantidade de recurso. Então, assim, os próprios venezuelanos dizem que o Brasil é um dos únicos países que cumpre tratado de imigrante e tratados internacionais, tá? Pelo menos até final do ano passado, onde a gente observou essas pesquisas, beleza? E aí vem aquele questionamento. Mas e para o Brasil? É bom esse imigrante estar aqui? Galera, você tem lado positivo e tem lado negativo, tá? Considerando o fato de que a população brasileira até 2060 ela já vai dar sinais de recuo e envelhecimento, a entrada de mão de obra, a entrada de um futuro mercado consumidor, mesmo que seja somente 80 mil pessoas, né, quase 80 mil pessoas, para uma população de 210 milhões, ela pode ajudar sim futuramente em deixar esse mercado consumidor mais ativo. Entendeu? Eu sempre lembro, o Brasil será o Japão em idade, mas não será o Japão em qualidade. Então a entrada de estrangeiros pode ser benéfico. Além do que, a grande maioria desses estrangeiros são formam mão de obra, um grupo de mão de obra qualificada. Entendeu? Então o nosso mercado consumidor atrelado a uma mão de obra que nós não vamos precisar gastar muito com educação, é benéfico sim. Por outro lado, tem um lado ruim, tá? Como a economia do Brasil não está muito bem, o inchaço populacional pode promover o aumento da violência. Eles necessariamente não recebem todas as vacinas que nós recebemos aqui no Brasil, então já está tendo surto de sarampo em alguns estados do norte, até mesmo em estados do sudeste, e acredita-se que grande parte desse sarampo que está acontecendo é por conta da entrada desses imigrantes. Acredita-se, tá? Que grande parte disso é por conta dos imigrantes. A Venezuela é para sempre, seus gestores não. Por isso que a Venezuela está no Mercosul. A Venezuela tem petróleo fino, que é o que nos interessa. A maioria do petróleo retirado do Brasil é petróleo grosso. Então nós temos um parceiro aqui que pode fornecer petróleo fino para nós mais barato. A Venezuela é para sempre, tá entendendo? Seus gestores não. Então, por toda a péssima gestão que vem sendo executada hoje no país vizinho, eu tenho que pensar na Venezuela como um todo e não somente como algo menor. A gente tende a promover a integração regional e, é claro, né, se o Brasil tratar bem esses imigrantes, o Brasil pode ser visto lá fora no cunho diplomático, que é o que nós estamos precisando. Eu estou em setembro de 2019. Alguma dúvida sua? Procura no YouTube ali, procura meu canal, se inscreve lá. Prof. Alisson Sintra, inscreva-se lá, que vai ter mais vídeos a respeito de como está a situação diplomática do Brasil hoje em relação a questões internas, mas sobretudo as questões externas. Como que está a visão do Brasil hoje? A gente não está bem com uma série de países, vou destacar aqui a França em especial. Estamos naquele imbróglio com o presidente francês no atual momento, tá? Então, assim, agradando e trazendo, de certa forma, abrigando esses refugiados, que é aquele que é perseguido no seu país de origem, isso significa que o Brasil pode melhorar a sua imagem no cenário internacional, sua imagem no cenário político internacional. Isso é muito importante e, sinceramente, estamos precisando. Venezuelanos, sejam bem-vindos aqui ao Brasil. Beijo pra vocês. Valeu!